Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. O helicóptero que conduz o ex-presidente Lula à Polícia Federal em Curitiba, o helicóptero acaba de pousar, né? Nesse momento, o helicóptero acaba de pousar aqui no heliponto, na sede da Polícia Federal em Curitiba. A prisão do ex-presidente Lula mudou a rotina na Polícia Federal em Curitiba. Nós vamos para onde o companheiro Lula estiver. Ninguém solta a mão de ninguém. Boa tarde, presidente Lula! Boa tarde, presidente Lula! Acaba de sair essa notícia. A Justiça Federal determina a transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo. Para o fim de suspender a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo. Hoje o 15 Minutos é especial. A gente fala de toda a confusão envolvendo a possível transferência do ex-presidente Lula. Eu digo confusão porque tudo começou ainda na manhã de quarta-feira, quando chegou a informação. O ex-presidente teve a transferência autorizada. Sairia de Curitiba, onde está preso desde abril de 2018, e iria para São Paulo. Depois veio a notícia. Ele iria para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Pois bem, durou pouco também essa informação. Como várias vezes tem acontecido aqui no Brasil, as coisas mudam rápido. E no final da tarde, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a transferência do ex-presidente. Eu convidei aqui no 15 Minutos a Kelly Cadanos, correspondente da Gazeta em Brasília, para a gente explicar todos os passos desse dia agitado. Tudo bem, Kelly? Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Bota agitado nisso, hein? Pois é, e como foi? Você está falando com a gente, inclusive, aí da região do Supremo Tribunal Federal, nesse dia que, como eu disse, começou com a notícia da possível transferência e depois, ainda durante a quarta-feira, já veio a informação de que não haveria essa mudança de local onde está preso o ex-presidente Lula, pelo menos não agora. O que aconteceu, hein, desde a decisão e até o Supremo definir pela não transferência do ex-presidente, hein, Kelly? Bom, Márcio, na verdade, a decisão que autorizava a transferência, ela foi concedida ainda na manhã dessa quarta-feira pela juíza Carolina Lebos, que é da 12ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. Ela havia autorizado a transferência, porém não informou e não decidiu para onde o ex-presidente deveria ser transferido. Ela disse que deveria ser transferido para São Paulo, para ficar perto da família, que ele não tinha mais direito à sala de Estado-Maior em que está na Polícia Federal, porque a prisão dele não é mais preventiva, e sim para cumprimento da pena. Bom, a decisão veio da Justiça de São Paulo, que decidiu que o ex-presidente deveria ser transferido para Tremembé, que fica no interior do estado. A defesa reclamou, diz que não pediu essa transferência à juíza Carolina Lebos, criticou essa decisão nesse momento, inclusive. A defesa argumentou que tinha pedido para a Carolina Lebos para que ela esperasse para decidir sobre essa transferência até que o Supremo Tribunal Federal julgasse um recurso do ex-presidente Lula, que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça. Essa decisão está para sair na segunda turma do Supremo. Eles devem julgar ainda esse mês, provavelmente nesse mês, talvez no mês que vem, essa decisão sobre a suspeição que pode colocar Lula, inclusive, em liberdade. Além disso, o STJ também está para decidir se Lula tem direito ao regime semiaberto. O que isso significa? Que o ex-presidente poderia dormir na prisão e sair para trabalhar durante o dia. Bom, nisso tudo veio essa decisão da juíza Carolina Lebos e da Justiça de São Paulo. A defesa recorreu ao Supremo Tribunal Federal, inclusive, alegando que essa decisão parecia ser, na visão da defesa, uma retaliação aí da Polícia Federal e do próprio ministro Sérgio Moro aos ataques que ele vem sofrendo, o ministro vem sofrendo a partir da divulgação aí de reportagens do Intercept Brasil. O Supremo decidiu, no final da tarde dessa quarta-feira, depois de se reunir com cerca de 60 parlamentares que vieram até o prédio do Supremo para se reunir com o presidente Dias Toffoli. São representantes aí de 13 partidos diferentes, partidos de direita, partidos de centro e partidos de esquerda, que vieram pedir para que o Supremo reveja essa decisão da transferência, porque o presídio não teria condições de garantir segurança do ex-presidente Lula e garantir aí que ele tenha, sim, direito a
essa sala de Estado-Maior, né? Esses deputados saíram daqui, falaram com a imprensa também, vários deputados de vários partidos, e logo depois disso o Supremo começou a julgar no plenário esse pedido e acabou concedendo o pedido para negar a transferência, pelo menos por enquanto. E proclamo, então, a decisão na petição 8.312 trazida em mesa, que, por maioria, o Tribunal referendou a liminar deferida pelo ministro Luiz Edson Fachin, nos termos do seu voto, vencido o ministro Marco Aurélio. Pois é, nessa sessão que aconteceu no Supremo, até dá para dizer que a sessão já estava acontecendo, né? Isso foi deixado claro até pelo ministro Fachin, que acabou sendo escolhido o relator desse pedido da defesa do ex-presidente. Então a sessão estava acontecendo e ele entendeu pela urgência do pedido que fosse colocado em discussão no plenário. Para o fim de suspender a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo, até a apreciação final desta presente petição 82112, para assegurar ao paciente o direito de permanecer em sala de Estado-Maior, tal como se encontra nesse momento. Mas também creio que pegou um pouco de surpresa, né? Como é que foi tão rápida assim essa análise do pedido feito pela defesa do ex-presidente. O resultado acabou sendo de 10-1 favorável a esse pedido para que a transferência não acontecesse. Só o ministro Marco Aurélio Mello votou contrário, porque ele entendeu que, na verdade, um pedido dessa natureza deveria ter sido feito pela defesa para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e não diretamente ao Supremo. Peço vênia para não referendar, por entender que não cabe ao Supremo pronunciar-se a respeito dessa matéria, mas sim ao Regional Federal da 4ª Região. Bom, Kelly, sobre o julgamento do habeas corpus, da suspeição aí do ex-juiz Sérgio Moro, né, do habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula, tem previsão de quando isso pode voltar à pauta? Isso deve acontecer logo aí no Supremo Tribunal Federal? Deve acontecer logo sim, Márcio. Os ministros da segunda turma já haviam começado a analisar esse habeas corpus lá no ano passado. No final do ano passado, o ministro Gilmar Mendes acabou pedindo vista, devolveu esse processo no primeiro semestre, né? Em meio aí à divulgação das primeiras mensagens, supostas mensagens atribuídas aí ao ministro Sérgio Moro e outros procuradores da Operação Lava Jato. Então, eles devem retomar esse julgamento agora no segundo semestre. Eles começaram a analisar esse caso na última sessão da segunda turma, antes do recesso judiciário de julho. Então, agora devem retomar. Ainda não tem previsão, não está marcado uma data para que esse caso entre na pauta da segunda turma, mas ele pode voltar a qualquer momento. Inclusive, nesse mês ainda, a previsão é que se vote, com certeza ainda, antes do final do ano, esse pedido. Esse pedido é um pedido em relação ao ex-juiz Sérgio Moro e a sua atuação na Lava Jato. A defesa do Lula argumenta que o ex-juiz não foi imparcial, isso porque, logo depois da eleição do ano passado, o Sérgio Moro teria aceitado um cargo de ministro da Justiça justamente no governo do presidente Jair Bolsonaro, que era o maior adversário político do PT na eleição. Esse é o argumento principal. E a tendência é que ele consiga esse habeas corpus. Ele não conseguiu eliminar na última sessão do STF antes do recesso, porque o ministro Celso de Mello entendeu que não era o caso de votar pela liminar. Ele que é o fiel da balança nessa votação. Carmen Lúcia e Edson Fachin devem votar contra esse pedido. Gilmar Mendes e Lewandowski devem votar a favor. O fiel da balança é o Celso de Mello, que votou contra a concessão de uma liminar, mas disse que isso não reflete o voto dele no mérito da questão. Ele que tem se mostrado muito incomodado em relação a esses conteúdos que vêm sendo divulgados aí pelo Intercept, então a tendência é que ele acabe formando maioria para conceder liberdade ao ex-presidente Lula nesse julgamento. Bom, Kelly, voltando um pouco ainda a esse agitado dia de quarta-feira, eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa movimentação política, porque você comentou que vários deputados, logo depois da notícia da decisão judicial que determinava a transferência do ex-presidente de Curitiba para São Paulo, aí logo depois dessa informação, vários deputados foram ao Supremo, e aí eles se reuniram com o presidente Dias Toffoli. Foi uma espécie de tentativa de
colocar aí uma cobrança em relação ao que saísse uma decisão rápido sobre esse tema, sobre o pedido da defesa do ex-presidente. E outro detalhe, como você disse, também chamou a atenção que era uma frente aí suprapartidária. Exatamente, Márcio. Esse era o objetivo dos parlamentares que vieram aqui no Supremo. Eles queriam pressionar o presidente Dias Toffoli para que essa decisão saísse rapidamente para evitar a transferência do ex-presidente Lula para Tremembé. Vieram aí cerca de 60 deputados de vários partidos. Eu contei aqui, olhando meio por cima quem chegava, eu contei 13 partidos diferentes, partidos de direita, partidos de centro, partidos também, óbvio, de esquerda, né? Então, o PT trouxe representantes, PSOL, PCdoB, outros partidos também como PRB, PSD, PSB, PL, enfim, outros partidos também vieram aqui. Essa reunião foi agendada pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que enviou o vice-presidente da Câmara para representá-lo, porque ele está na Câmara nesse momento votando a Previdência, né? Está comandando ali o trabalho da votação da Previdência. Então, ele enviou um representante e aí esses partidos vieram. E os partidos que vieram, inclusive o Fábio Tradi, que é líder do PSD, ele falou com a imprensa na saída e disse que eles não vieram aqui para defender uma pessoa, né, no caso do ex-presidente Lula, e sim o que eles enxergam como um ataque ao Estado Democrático de Direito, né? Diz que ele teria vindo, inclusive, se essa decisão da Carolina Lebus prejudicasse um líder de direita, né? Diz que as pessoas precisam se desapaixonar, né? Diz que é preciso desaprender a amar homens e aprender a amar valores, né? Ele que diz que, inclusive, viu nessa decisão uma retaliação política a esses ataques que a Lava Jato vem sofrendo através da publicação de reportagens, né? O Paulo Pimenta também esteve aqui, ele é líder do PT na Câmara dos Deputados, também reclamou dessa decisão. A deputada Jandira Figali, que é do PCdoB, também falou com a imprensa. Enfim, uma frente bastante ampla, né, de partidos, vários partidos de vários aspectos ideológicos que vieram aqui defender a determinação do Supremo para que essa transferência não ocorresse. Que foi o que acabou acontecendo depois da sessão, né? Kelly, muito obrigado pelas informações aqui no 15 Minutos. Até uma próxima. Até, Márcio. Bom, resumo da ópera aqui para você que está acompanhando 15 Minutos. O plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão da juíza Carolina Lebus, da 12ª Vara Federal de Curitiba, que havia autorizado uma transferência do ex-presidente Lula para uma penitenciária em São Paulo. O petista, que está preso na Superintendência da Polícia Federal no Paraná desde abril de 2018, cumprindo a pena a que foi condenado no processo do Tríplex do Guarujá. A maioria dos ministros do Supremo acompanhou a decisão liminar do ministro Edson Fachin, que foi o relator designado, ele que deferiu, então, parcialmente o recurso da defesa de Lula contra a transferência. Parecer que, inclusive, foi acompanhado também pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Eu entendo que a transferência, a remoção do preso de uma jurisdição para outra à revelia do sentenciado viola exatamente esse preceito constitucional. Esse é o resumo do que aconteceu. O ex-presidente Lula fica preso em Curitiba até segunda ordem. E essa foi mais uma edição do 15 Minutos. Hoje uma edição especial sobre o caso envolvendo o ex-presidente Lula. Nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário, que é gravado aqui no estúdio da Gazeta do Povo, em Curitiba. A produção é da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto. A montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu, Márcio Miranda, agradeço muito a sua companhia. Até amanhã.